Iniciando mais uma arguição da noite, chamo para compor a mesa o candidato Douglas e passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, candidato Douglas. Vamos iniciar a sua arguição de língua portuguesa. O senhor está preparado? Sim, senhor, excelência. Para o candidato anterior, eu perguntei qual o plural de sexta-feira. Em relação à grafia dos dias de semana, primeira pergunta é essa. Em relação à grafia dos dias da semana, é obrigatório o uso de hífen? Excelência, é obrigatório o uso do hífen. Segunda pergunta, a frase: irei beber água só depois que eu entrar para dentro de casa. Está correta? E por quê? Excelência, a frase está incorreta, uma vez que ela apresenta vício de linguagem, uma expressão que apresenta pleonasmo, uma repetição desnecessária. Certo. Terceira pergunta. Cite um pronome possessivo na primeira pessoa do singular e um na primeira pessoa do plural. Excelência, o pronome possessivo na primeira pessoa do singular, pronome meu. Um pronome possessivo na primeira pessoa do plural seria o nosso. Estou satisfeito, candidato. Passa a palavra para o próximo examinador. Obrigado, excelência. Boa noite, senhor Douglas. Você é o seu examinador de direito, tudo bem? Tudo bem, boa noite, excelência. Vamos lá, podemos começar? Sim, excelência, podemos. Tá, vamos lá. O direito ao silêncio pode ser exercido amplamente no momento do interrogatório? Excelência, embora o direito ao silêncio seja um direito garantido pelo nosso ordenamento jurídico, ele não pode ser usado, por exemplo, na fase de qualificação, que é o momento em que o indivíduo, o agente, ele se qualifica, fornecendo seus dados pessoais. Nessa fase, ele está obrigado a passar essas informações, mas ele pode ser exercido durante o interrogatório pelo princípio da não autoincriminação. Segunda questão. Qual a prisão que pode ser determinada pelo delegado? Perdão, excelência? Qual a prisão? Tá me ouvindo? Sim, ouvi. Qual a prisão que pode ser determinada pelo delegado? Excelência, o delegado, ele pode decretar a prisão temporária na fase do inquérito policial. O delegado decreta? Só um minuto, excelência. Excelência, não me recordo. Tá. Terceira questão. O que é, no direito administrativo, o princípio da autoexecutoriedade? Excelência, o princípio da autoexecutoriedade é o princípio que garante à administração pública executar suas próprias decisões sem necessariamente depender de uma decisão judicial. A doutrina majoritária divide o princípio da autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade, sendo que a exigibilidade nem sempre estaria presente e a executoriedade sempre estaria presente nos atos administrativos. Satisfeito, muito obrigado. Obrigado, excelência. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. Dando continuidade, criminologia. Primeira pergunta. Do que se trata a teoria da reação social? Só um minuto, excelência. Excelência, a teoria da reação social, ela está dentro da teoria do conflito, também chamada de interacionismo simbólico ou Leibniz approach. E ela traz a ideia de que o criminoso não é alguém que nasce criminoso, mas é alguém que é estigmatizado, rotulado pela sociedade. Segunda pergunta. A liberdade assistida está relacionado a qual tipo de prevenção criminal?
Excelência, a liberdade assistida está ligada à prevenção terciária. Foi essa a sua pergunta, né, Excelência? Positivo. Sim, que é destinada à pessoa do recluso, com atividades laborativas, dentre outras. Terceira e última pergunta. O que é a vítima tão culpada quanto o criminoso? E me dê um exemplo. Excelência, conforme Benjamin Mendes, a vítima tão culpada quanto o criminoso é aquela vítima que, com a sua conduta, ela colabora para ser sujeito passivo de um crime ou de alguma conduta delituosa. Como exemplo de uma pessoa uma vítima tão culpada quanto... só um minuto, Excelência. Excelência, um exemplo de vítima tão culpada quanto o criminoso seria a vítima que participa de roleta russa. Perfeito, estou satisfeito. Passo a palavra para o examinador João Pedro. Obrigado, Excelência. Boa noite, Douglas. Cara, primeiramente, parabéns. Na minha matéria, nota 10, você acertou tudo. Todas as questões você acertou e você verbalizou muito bem na minha matéria. Você foi, em que pese as perguntas que eu fiz foram perguntas diretas, né, sem a necessidade de contextualizar, você conseguiu verbalizar elas muito bem, entendeu? Você respondeu muito bem também, além de ter acertado todas, referente ao conteúdo. Então, a grafia dos dias da semana, sim, você acertou, é obrigatório o uso do hífen, de acordo com o Manual de Redação do Senado Federal. Na frase, que eu falei lá, a frase, irei beber água só depois que eu entrar para dentro de casa. Ela está incorreta devido ao vício do pleonasmo vicioso, que é a repetição supérflua e desnecessária de uma expressão já contida, e você, além de ter respondido corretamente que a frase estava errada, você contextualizou certinho isso mesmo, e deu a resposta certa, o motivo por que ela estava incorreta. E em relação às perguntas dos pronomes possessivos, que eram perguntas assim bem objetivas mesmo, você acertou os dois também. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado. O Douglas está aí? Opa. Beleza. Foi muito bem também em direito, Douglas. Falou muito bem, me surpreendeu em relação à primeira e à terceira questões. Falou de maneira bem completa, inclusive. Tá mais do que o suficiente para o concurso aí de investigador e escrivão. Parabéns, viu? Só te peguei ali na segunda questão, né? Em relação à prisão, né? A prisão é flagrante. Travou. Poxa. A prisão é flagrante, porque a temporária ela só ocorre no âmbito do inquérito, só que não é o delegado que decreta, ele requer o juiz, né? Ele representa para o juiz decretar, entendeu? Já a prisão em flagrante tem divergência, mas aqui em São Paulo é certo que é o delegado que decreta, entendeu? E o juiz homologa o auto. Vamos saber disso. Não me recordo. São as outras, na primeira pode ser exercido com relação aos fatos, né, na segunda parte do interrogatório, mas não com relação à qualificação. Muito bom. Perguntaram isso na hora de delegado, inclusive, ficaram questionando dentro disso daí. Puxa. Tem até uma contravenção penal, se você mente, na sua parte do interrogatório, se não me engano. Eu lembro que eu falei isso. Daí na segunda, isso que eu te falei, prisão em flagrante, né, não esquece disso daí, é o delegado decreta. Aí na terceira eu te perguntei do princípio da executoriedade, você falou até da exigibilidade, da executoriedade, muito bem. É isso daí, o poder da administração de executar suas próprias decisões sem se socorrer ao poder judiciário. Parabéns, viu? É isso aí. Obrigado, João. Valeu. Valeu. Vamos lá, Douglas. Criminologia, mandou bem pra caramba, parabéns nas suas respostas. No geral, você todas mandou muito bem. Mas eu tenho alguns apontamentos aqui para fazer, tá bom? Pode ficar à vontade. Apontamentos positivos e negativos, no caso, tá? Teoria da reação social. Eu fiz essa pergunta porque muitas vezes a gente associa um termo, mas não sabe todos os nomes que eles dão a esse termo. Então, perfeito, você parou, pensou no que associou, né? Falou que é uma teoria conflitiva,
associou com interacionismo simbólico, com o labeling approach, falou os outros nomes da teoria, então isso é perfeito, ter sempre os nomes, os demais nomes, né? Eu só gostaria de fazer um apontamento aqui nessa questão, que você falou que o criminoso, na sua resposta, você falou, o criminoso ele não nasce criminoso, é a sociedade que o rotula. Mas essa teoria não fala de nascimento, né? Não fala dessa questão mais lombrosiana. Ela fala do quê? Que o cara ele passa pelo sistema carcerário, né, na primeira parte dela, e ele é rotulado como criminoso. E isso faz ele ter uma segregação social, né? Tem um livro até do Howard Becker, que é Outsiders, que fala que uma vez que o indivíduo ele é rotulado na sociedade, ele passa a ser visto como estrangeiro entre os seus semelhantes. Tá? Então, eu não falaria de nascimento, eu falaria, uma vez que o indivíduo é rotulado, ele passa a ser visto como criminoso. Se você falar de nascimento, talvez você está levando um pouco mais para lombroso, algo nesse sentido, tá bom? É só um pequeno apontamento, mas sua resposta foi muito boa, foi satisfatória para a pergunta. A liberdade assistida realmente está relacionado à prevenção terciária. Você falou atividades laborais, né? Então falou da teoria especial positiva, né? Que agrega valor ao indivíduo, tenta ressocializá-lo, perfeito. Tem a negativa também, né? Que é a segregação, o reforço negativo através do cárcere. Perfeito sua resposta. E a última foi a vítima tão culpada quanto o criminoso. Realmente essa questão de Mendelssohn, né? Que é a vítima tem uma participação naquele episódio daquele crime. Eu só faria uma ressalva para você tomar cuidado em uma situação aqui, que eu já vi discussão, tá? Pode falar. Talvez seja preciosismo meu. Se você falar de roleta russa, talvez não tenha o binômio da dupla penal, né? Autor e vítima. Então, por exemplo, se eu pegar uma arma aqui, girar o tambor e atirar, eu não tenho um autor aqui, eu mesmo estou disparando contra a minha própria cabeça. Então, não tenho autor e vítima realizando uma ação. Então, não há que falar em conduta criminosa, porque eu tirei minha própria vida. Tá? A não ser que for uma roleta russa, nós dois aqui, eu apontando para você e a gente brincando de roleta russa. Aí sim seria uma vítima tão culpada quanto o delinquente, tá? Um exemplo um pouco mais seguro, que eu posso te dar dois. Primeiro exemplo, clássico, que tem até a torpeza bilateral. A pessoa que compra uma máquina de dinheiro falso, tá? Então eu vou lá, você fala, viu, eu tenho uma máquina aqui de imprimir dinheiro, você quer comprar? Eu vou lá, compro a sua máquina. Inclusive na academia de polícia tem uma máquina dessa, lá no museu, recomendo que vocês vão lá. Ela funciona. Você, o senhorzinho que tá lá, eu esqueci o nome dele, ele mostra o funcionamento, se você pedir para ele, é super legal, tá? Então recomendo que vocês vão no museu. Então esses dois exemplos eu acho que são um pouco mais seguros, tá bom? Mas foi perfeito aí sua resposta. Se for um examinador sem muito preciosismo, ele vai considerar assim. O exemplo da eutanásia caberia aqui? Só uma pergunta. Eutanásia, se não tiver, se tiver alguém, se eu estiver aplicando uma injeção em você ou realizando esse procedimento, né, ou desligando um equipamento, talvez, se não estiver dentro da lei, da legislação de um país que permita, dentro das condições legais de um país, acho que dá para encaixar sim. Então, tá, eu vou guardar os dois.